o download nesta terça-feira falando de mercado financeiro. Com toda essa movimentação que acontece no mundo, principalmente no conflito no Oriente Médio, será que as bolsas, como elas estão reagindo e também o que a gente pode esperar do mercado? Quem conta tudo pra gente é o nosso especialista em economia, Fábio Denardi, no quadro Moeda e Mercado. Bom dia! Bom dia, Fabi. Bom dia, ouvintes da Guardia da Notícia. Ontem o mercado começou do jeito que a gente sempre fala e gosta, agitadíssimo, né? A bolsa ontem, as bolsas da Europa e da Ásia tinham caído bastante. A gente achou que ia repercutir aqui a abertura. A abertura não foi tão drástica como a gente imaginava. A bolsa abriu caindo 0,6 e no decorrer do dia aí, com as notícias que acabaram acontecendo, a bolsa acabou recuperando e, por incrível que pareça, fechou no positivo em 0,86. Lembrando que na madrugada, né, com os ataques às refinarias lá no Irã, o petróleo chegou a bater o recorde de $110 o barril, o Brent, né, a referência do mercado. E aí na volta, com algumas falas, principalmente do Donald Trump, dizendo que provavelmente a guerra não ia se prolongar por muito tempo, ajudou bastante e o dólar voltou naquela faixa de $90 o barril. Além de tudo, né, os países que formam o G7, né, que são as grandes potências, disse que eles poderiam usar as reservas se caso houvesse aí uma continuidade aí desse prolongamento desse conflito. Então foram os dois lados positivos que acabou ajudando bastante, mas ainda tem muita coisa pela frente, né, Fabi? Agora a gente também está num ano de eleição, às vezes está tudo mais tranquilo lá fora, até o Donald Trump anunciando que o conflito não deve durar muito, isso dá uma acalmada no mercado. Aqui a gente ainda está no esquenta das eleições 2026, contribui também para essa estabilidade. Com certeza, Fabi. O interno tem um forte apelo, principalmente aí, tá saindo, né, o Datafolha ia sair na quarta-feira, acabou saindo só na sexta-feira, né, mostrando aí, né, que o candidato da direita, o Flávio Bolsonaro, teria uma leve vantagem sobre o atual presidente, o Lula. Isso acaba mexendo bastante, uma vez que, né, um lado do mercado financeiro gosta muito, né, da direita, acha que precisa ter essa mudança justamente por conta do fiscal, que é um problema muito sério, e aí mexeria na taxa de juros, né? A taxa de juros que é a grande preocupação nossa, Fabi, a gente fala muito aqui, principalmente por conta aí, né, do petróleo, esses níveis elevados aí. Então a gente tem que ficar de olho com as eleições e agora com o petróleo, para a gente não buscar uma inflação. Essa semana vai sair o IPCA e a gente tem que ficar de olho. Mas a princípio, diante desse cenário que a gente vive, a melhor informação que a gente pode levar a quem nos acompanha e pretende fazer investimento ou já faz investimento é um momento de cautela. Realmente, Fabi, é um momento de cautela, a volatilidade está muito alta, a gente acreditava que 2026 ia ser um ano de muita volatilidade, uma vez que a gente tem internamente as eleições, né? Provavelmente lá nos Estados Unidos também haveria um corte de juros, então isso estava modificando bastante o cenário. E agora fica a preocupação, né? Então a gente tem que ter muita cautela, é o que a gente fala, quem já tem aplicações, tem que manter e vamos acompanhar, ficar no radar o que vai acontecer. Nós temos a reunião do Copom aí no dia 18 de março, né? O mercado tinha um consenso realmente de 0,5, né? O corte, agora já estão falando em apenas 0,25. A gente lembra que uma taxa Selic de 15 ainda é muito alta. Eu, particularmente, acredito que possa vir realmente ainda o 0,5, porque não vai mudar muita coisa, né, nesse primeiro momento. Então quem tem aplicações tem que ficar. A gente ainda sempre comenta aqui no Guardião da Notícia que a renda fixa é a melhor opção. A renda variável está dando boas oportunidades, mas precisa ter apetite. Ontem a gente viu a bolsa, a gente sempre fala o índice Bovespa, né, como a gente comenta, ele oscilou entre a mínima e a máxima de 4.000 pontos. É muita coisa, Fabi, para um dia de mercado. A gente tem em média aí para os nossos ouvintes uma média normalmente de 1.500 pontos. Então quando oscila 4.000 pontos é muita coisa. Então, brincando, como a gente sempre fala, poupança nunca, mas a renda fixa ainda é uma grande opção. Até com uma oscilação de 4.000 pontos, haja coração, né? Precisa ter apetite e precisa ter, assim, estômago e bolso, né? Porque não é fácil, é uma volatilidade muito grande. A gente tem vendo, principalmente Petro, né? Com essa alta do petróleo, ela vem carregando um pouco a bolsa, é muito bom, mas os outros ativos acabam sofrendo bastante, né? E até porque a Petro é agora, nesse momento.
depois dá também uma estabilizada, não é? Com certeza, com certeza. Está oscilando bastante. É um papel de primeira linha, assim como o Vale, né? São as blue chips do mercado, mas está uma oscilação um pouco fora da curva, né? É sempre bom ter em carteira esses papéis de primeira linha, a gente comenta aqui, Petro, Vale, mas essa oscilação não é normal. Tá, a gente fala, os americanos, os gringos estão comprados em bolsa, mas a qualquer momento pode ter uma realização que vai ser saudável. O que a gente tem que ficar de olho no petróleo realmente é esse conflito, né? E pode estar mexendo com as ações. Hoje a gente estava comentando aqui nos bastidores, parece que o filho do líder, né, do Khamenei, acabou sendo atingido, né, gravemente. Então a gente não sabe o que pode repercutir, principalmente no dólar que está caindo agora 6%. Até porque China e Rússia estão bem quietinhas diante de tudo que está acontecendo. Qualquer movimentação dessas duas potências, a gente também tem um outro cenário dessa situação que o mundo vive. Fábio, o que a gente não quer é justamente que essas grandes potências entrem. A China está quieta, a China só comentou com o Irã que ele precisa da abertura, né, do Estreito de Hormuz, porque é ali onde escoa a produção dele, diferente dos Estados Unidos e outros países, é ali que ele busca o petróleo dele, então essa é uma preocupação nossa, né? A China tem que ficar quietinha, a Rússia também, então a gente quer que esse conflito termine o quanto antes. Esperamos que realmente aconteça isso, vamos ver a repercussão agora do mercado, se realmente as emissoras internacionais que deram essa notícia, né, do líder atingido, se vai ser mesmo, porque a nossa preocupação é que essa guerra termine o quanto antes. Perfeito, então, Fábio, muito obrigada. A gente espera na próxima quinta já com... Não acredito que a gente vai ter um novo cenário, mas pelo menos a gente pode pensar em alguns papéis aí para indicar para as pessoas? Acredito que sim, e a gente tinha comentado a semana passada sobre o dólar, Fabio, se a gente ia ver um Mickey mais cedo. Ontem o dólar fechou a 5,16, está caindo bastante, continua entrando um fluxo no câmbio muito grande, então pode ser que a gente tenha, se Deus quiser, umas boas notícias para quinta-feira. Férias de julho na Disney. Ó, o Fábio garante, hein? Você fica aqui com a gente no Moeda e Mercado, porque Fábio Denardi garante as suas férias de julho na Disney. Olha aí, ó. Otimismo sempre em primeiro lugar. O mais chique do Brasil vai acontecer na terra. Quem sabe nós vamos fazer o call da Disney. Tá certo, então, Fábio. Muito obrigada. Boa semana para você. Eu que agradeço. Um abraço a todos do Guardião da Notícia. Tá ótimo. Então, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, notícias de São Paulo, Brasil e o mundo, aqui na Guardiã.